Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Bíblia. Você não pode ficar de fora. Vamos aprender o que a Bíblia fala para você. Vem comigo! O tema de hoje é Sinais da Segunda Vinda de Jesus. Que perguntaram os apóstolos? Os discípulos de Jesus perguntaram: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Acompanhe comigo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais que apontam a segunda volta de Jesus? Falsos mestres religiosos. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5. Acompanhe comigo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Guerras e rumores de guerras. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. Acompanhe comigo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Desastres naturais, como terremotos, doenças e fome. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Acompanhe comigo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Crescente criminalidade, violência e iniquidade. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Acompanhe comigo. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tempos perigosos, decadência moral. Isso se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Acompanhe comigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Intemperança, corrupção moral. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39. Acompanhe comigo. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
dificuldades econômicas. Isso se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Acompanhe comigo. Atendei, pois, agora vós, ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Preocupação com os problemas desta vida. Isso se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Acompanhe comigo. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Evangelho pregado a todo mundo. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Acompanhe comigo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é salvar a todos. Isso se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 10. Acompanhe comigo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que Deus nos aconselha? Deus aconselha: estejam preparados. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44. Acompanhe comigo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.